É que a gente tem que entender que a gente tem que focar no que a gente tem controle. Parece muito óbvio, mas para mim por muito tempo não foi. Primeiro, você precisa saber o quanto você ganha no seu consultório. Segundo, a relação desse preço, ele está diretamente relacionado com alguns pilares. Nós vamos conversar sobre 2 pilares hoje com vocês. E uma outra coisa importante, a gente, o dentista como empreendedor, é que ele tem que entender, e aí eu vou me incluir, então vou dizer, é que a gente tem que entender que a gente tem que focar no que a gente tem controle. Parece muito óbvio, mas para mim por muito tempo não foi. Eu sempre tentava entender melhor e às vezes eu ficava remoendo alguma coisa, algum resultado que eu não queria. E eu ficava preocupada era com o resultado, ao invés de criar estratégias para mudar esse resultado. Hoje não. Hoje eu consigo focar no que eu tenho controle. E as outras coisas eu sei que eu vou mudar uma estratégia. Então, mas nem sempre era tão simples assim, ok? Então a gente precisa realmente saber como a gente ganha dinheiro no consultório. A gente precisa saber que essa precificação ela está relacionada com alguns pilares, nós vamos discutir, e que eu tenho que ter foco no que eu tenho controle, ok? Então vamos entender primeiro um tipo de precificação. Essa precificação ela é por comparação. Então a maioria das pessoas, quando elas estão procurando um serviço, um produto, elas vão procurar um e outro e comparar entre eles. É o que a gente na maioria das vezes faz. Então vamos imaginar assim, uma coisa bem óbvia para a gente na odontologia. Então se a gente quer adquirir um livro de, sei lá eu, de periodontia, ok? Então a gente tem mais ou menos uma base de quanto custa esse livro, quanto custam os livros. E as editoras também, para elas colocarem no mercado, elas têm uma base. Então eu sei mais ou menos quanto varia. Eu vou comparar por preço e vou escolher aonde eu vou comprar. Mas eu tenho uma média, às vezes está um pouco mais caro, às vezes está um pouco mais barato, mas essa é a minha maneira de procurar um produto, pelo preço, minha e da maioria das pessoas. Então entenda, se você tem um produto, um serviço e ele é comparável, você está permitindo que o seu paciente entenda o que você está oferecendo para ele e ele vai agradecer, sair do seu consultório e ir para outro consultório para ele comparar. Então, assim, um produto ao qual está no mercado, ao qual você joga pela comparação, você tem que entender que você vai estar brigando pelo preço. E como você vai brigar pelo preço? Por essa comparação. Então, assim, imagine que o paciente está precisando de um serviço seu, ele está precisando de um produto seu, ele vai obter a sua informação e digamos que seja uma prateleira. E ele vai colocando na prateleira todos os produtos que ele viu, todo o serviço que ele viu. Aí ele vai ponderar, esse aqui está melhor aqui, esse aqui está pior nesse. E ele vai olhar o que mais ser útil para ele, porque tudo é comparável, e ele vai aceitar. E a maioria das vezes vai estar relacionado diretamente com o preço do seu serviço. Mas se você não quer colocar o seu produto na prateleira, você não quer que ele seja visto como um preço, mas muito mais como um valor, então você tem que usar uma outra estratégia, tá? E esse segundo pilar de precificação não é mais por preço, é por ser uma referência. Então você tira o seu produto dessa prateleira e você começa a entender como é que esse produto poderia ser diferenciado. Como é que esse produto ele pode ser único, ele pode ser diferente. E nós temos no mercado várias empresas que têm produtos diferenciados, produtos únicos. E aí a pergunta na cabeça do seu paciente não vai ser mais se eu vou comparar o preço dela com outro colega. A pergunta na cabeça do seu paciente vai ser: será que isso vale a pena para mim? Será que eu quero investir isso? Porque aí ele está falando de valor. Vocês entenderam?
Então é muito interessante que eu aprenda a pegar cada produto que eu ofereço, cada serviço que eu ofereço e precifique ele pelo valor. Então eu gostaria de fazer um exercício agora com vocês em relação a como eu posso precificar. Então vamos pensar num procedimento cirúrgico, ok? Então eu tenho um procedimento cirúrgico e eu tenho várias etapas desse procedimento cirúrgico e eu vou avaliar cada etapa e vou ver como que eu posso torná-lo diferente, como que eu posso torná-lo único e que ele seja uma referência para esse mercado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar, por exemplo, tem a fase toda de planejamento. Como é que eu vou entregar para o meu paciente a fase do planejamento? Eu vou tirar fotos? Eu vou fazer uma montagem no PowerPoint? Eu vou mostrar para ele, dentro dessas figuras, qual é o resultado que eu espero? Eu vou entregar para ele isso no WhatsApp, no Telegram, no e-mail? Tá? Eu vou mostrar para ele quais são as expectativas, o favorável de se fazer esse procedimento. Depois dessa fase de planejamento, como é que eu vou fazer todo o pré-operatório desse paciente? Aonde vai estar o diferencial meu desse pré-operatório? Eu vou conversar com ele, eu vou querer saber um pouquinho mais da vida dele, entender como é que ele vai lidar com o trabalho, como é que ele vai ter que se preparar, como é que eu vou fazer isso para ele, como é que vai ser a minha entrega. Uma outra coisa também dentro desse procedimento cirúrgico. Então, nós falamos em planejamento, no pré-operatório e no pós-operatório. Como é que a gente vai fazer? Que hora que você entrega esse pós-operatório para esse paciente? Você entrega na finalização da cirurgia? Você entrega antes para que ele se adeque à sua vida? Por exemplo, numa cirurgia de enxerto, onde ele vai ter que ter uma alimentação diferenciada para ele já se preparar? Imagina que esse paciente é de menor de idade. Não seria uma sacada você entregar isso para a mãe desse paciente, para que ela possa fazer toda a alimentação, mude a sua rotina, adequando para ela oferecer o melhor pós-operatório? Depois, na cirurgia, o que você vai fazer diferente nessa cirurgia, no ambiente cirúrgico? Como é que você vai falar com a sua secretária quando ela recebe esse paciente que está com uma expectativa de passar por esse procedimento? Digamos que esse paciente ele vai vir com acompanhante, não vai vir com acompanhante? Esse acompanhante ele vai ficar aguardando? Como é que vai ser a estrutura desse aguarde? Ou ele vai depois vir só buscar? Como é que vai ser o contato? Vocês entenderam? Tem vários passos que eu posso pensar em um único procedimento. E cada vez que eu vou pensando e vou modulando ele para essas estratégias, eu vou tornando ele único. Pensando ainda nesse procedimento, como é que eu vou fazer o monitoramento? Qual vai ser a estratégia que eu vou falar para minha secretária da frequência de ligar, de contactar? Então tem várias coisas para eu fazer olhando para o meu produto para que ele seja o quê? Não mais comparável, para que ele não fique naquela prateleira, ele seja diferente, que ele tenha uma referência. E é muito interessante porque a gente já conhece os nossos concorrentes, porque a gente respira odontologia, então a gente sabe como que os concorrentes trabalham, o nosso paciente não, mas a gente sabe. Então é muito interessante quando a gente já sabe as estratégias que está aplicada no mercado e eu olho para o meu produto e crio as minhas estratégias, tá bom? E aí o que acontece? Eu vou conversar com o meu paciente que veio procurar, por exemplo, esse procedimento cirúrgico e vou começar a passar para ele todas as estratégias, como é que vai ser o tratamento dele e como é que eu vou oferecer. Eu tenho certeza que agora que eu comecei a contar para você de algumas estratégias que a gente faria,
Você já começou a pensar assim, nossa, mas espera aí, isso eu já faço. Ah, não, isso eu não faço. Nossa, que sacada, eu vou começar a agregar isso ao meu produto. E ao mesmo tempo, você já começou a pensar, nossa, quanto que será que eu cobraria num negócio desse? Qual seria a minha precificação? E essa precificação, ela vai ser respondida com a primeira pergunta que eu fiz para você no começo aqui. Como que você calcula o seu ganho do seu consultório? E a partir daí, você vendo tudo que você agregou no seu serviço, qual que é o valor? E esse valor, ele é infinito, porque ele está relacionado ao quê? Ele está relacionado ao quanto o seu paciente acha que vale a pena pagar. Quanto é o valor disso? E quanto ele quer investir nessa necessidade que ele tem? Ele não está mais comparando, ele não consegue comparar. Por quê? Porque não tem esse serviço no mercado. Tem um diferencial aqui, tem outro, mas esse completo, dessa maneira, não tem no mercado. Então eu aconselho vocês a avaliarem os serviços que vocês entregam, os produtos que vocês entregam, tá? E comecem a criar essa estratégia. Se diferencie.